Graça e paz a todos mais uma vez. Que louvor maravilhoso. Nosso Deus, a Bíblia afirma que o louvor liberta. E eu reconheço a libertação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu recebi uma grande bênção aqui. Grande bênção. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Que o medo não nos prenda, não nos amarre, não nos paralise, não nos amordace, não nos impeça ou de alcançarmos o alvo, completarmos a carreira e guardarmos a nossa fé. Essa é a tônica da mensagem que temos trabalhado. E é bom que nós, neste momento, vamos abrir a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, com base nesse texto, nós estamos numa série, versos 7 e 8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. É um texto muito conhecido por todos nós. Muito conhecido. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos o quanto ele tem nos edificado. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um ponto fantástico, entre muitos outros, que podemos observar. Primeiramente, são aqueles 3 elementos que tanto temos destacado nesses últimos fins de semana, nesses últimos cultos. Tanto a respeito do combate, quanto a respeito da carreira, quanto a respeito da fé. Mas, somado a isso, a Bíblia diz que a estes está reservada a coroa da justiça. Vejamos, quando leio esse texto, eu fico constrangido em pensar que nós somos salvos pelo Rei Jesus e ele nos coroa com a coroa da justiça. Não merecemos ser coroados. Não merecemos nem a sua salvação. E ele nos dá a coroa da justiça, lembrando que a justiça de Deus se chama Jesus Cristo, que fez justiça, e a justiça plena de amor, dando a sua vida por nós, pecadores, não tendo nós possibilidade alguma de salvarmos a nós mesmos, mas ele deu, não tendo ele pecado algum, a sua vida por nós. E depois de tudo que nos tem dado, ele ainda assim nos promete uma coroa de justiça. E quem nos dará? O reto juiz, o Pai. O Pai. Isso significa que nós fomos feitos uma família e uma família celestial. A Bíblia afirma que Deus, Pai, tinha um único filho, pois a Bíblia diz que o seu filho é unigênito, isso significa um único filho. Assim como um grão de trigo, é necessário morrer para que ele possa multiplicar. Da mesma forma foi Jesus. Ele foi aquele grão de trigo. Ele poderia não ter cumprido a missão. E se assim o fosse, ele continuaria sendo o unigênito de Deus. Mas ele, morrendo, permitiu que florescesse, frutificasse, multiplicasse, para povoarmos o céu, pela sua misericórdia e graça. E diz mais, e não somente a mim, mas também a todos. Este não somente a mim
É Paulo falando, pela certeza da salvação pessoal. Mas ele diz, isso não é só para mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós precisamos amar a vinda do Senhor, porque é uma das evidências daqueles que amam a Deus. Nós devemos entender com clareza que faz parte do plano de Deus nós cumprirmos a missão que nos foi dada conforme a grande comissão. Aquele que está cumprindo cabalmente essa missão, ele está honrando a Deus e está em obediência a Deus a respeito da sua vinda. Ele entendeu sobre a vinda do Senhor. Da mesma forma que uma pessoa entende a importância da sua salvação pessoal, e ele entende o amor de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus a todos os homens, me refiro à humanidade, ele trabalha em prol do Senhor Jesus. É bom nós entendermos isso. Mas nós estamos no ponto da carreira. Já falamos do bom combate, apesar que é impossível desassociarmos tanto o bom combate, a carreira, a respeito da fé também é impossível. Esse tripé é fundamental, pois ele retrata em apenas 3 aspectos e de forma completa o que é ser salvo e o que é estar no reino de Deus, ou fazer parte do reino de Deus. Talvez muitos de nós possamos dizer, olha, eu tenho que confessar, porque analisando friamente, só depois que eu converti que eu passei a ter tanta luta. Eu não tinha tanta luta antes de me converter. Eu não era perseguido antes de me converter. A pergunta é, então, verdadeiramente valeu a pena? Vale a pena. Não só valeu, mas vale a pena. Em primeiro lugar, é bom discernirmos a quem eles estão perseguindo, e é ao Senhor, e não a nós. É porque o Senhor está em nós. E, ao mesmo tempo, essa perseguição é para nós algo muito precioso. Ainda que o mundo não entenda sobre hipótese alguma, mas nós que o reino nos alcançou, nós devemos entender de que as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós eterno peso de glória. Nós vimos também nas passagens anteriores que ela produz em nós a perseverança, ela produz em nós a experiência e produz em nós a esperança. Também vimos em Tiago que ela não somente produz a perseverança, mas ela produz a integridade em nós, para que sejamos íntegros diante de Deus. Devemos, com alegria, como diz a palavra, receber as tribulações. Com alegria. Na verdade, o texto diz com muita alegria. A pergunta é, será que estamos tendo essa leitura? Será que estamos tendo esse entendimento? Será que estamos tendo esse discernimento? Porque uma vez sendo discernido dessa forma, a nossa postura modifica. E é exatamente a nossa postura que determina a nossa permanência no caminho do Senhor. Por que que muitos desistiram? Por que que muitos naufragaram? Nós vimos em textos anteriores a respeito daqueles que naufragaram na fé. Se assim não fosse possível, isso não estaria escrito. Nós vimos também em diversos textos o próprio Senhor Jesus nos alertando a ficarmos firmes. Em Colossenses diz, se é que se converteram, se é que estão no caminho, ou que permanecem no caminho. É bom nós estarmos atentos a isso. Mas o fato dessa dura realidade, porque essa realidade não é mole, essa realidade não é fácil, essa realidade não é como posso dizer, essa realidade
não, não é para qualquer um. Isso não significa que somos melhores que outros. Isso significa que sem Jesus nós não podemos. Ele é todas as coisas para nós. Ele é tudo em nós e para nós. A Bíblia afirma que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. E a respeito tanto do combate, quanto da carreira, quanto também guardar a fé, nós devemos nos atentarmos para diversos exemplos bíblicos, que mostram que homens e mulheres de Deus, eles permaneceram firmes. E porque permaneceram firmes, permaneceu também o testemunho sobre a terra. E muitos dos seus exemplos, os seus modelos, dão testemunhos até os dias de hoje. Este é um legado eterno. Essa é uma obra eterna. Não sabemos qual é o último momento da nossa vida. E não importa a nossa idade. Não importa o que estamos fazendo. Não importa quem somos. A questão é que o Senhor já escreveu todos os nossos dias. Todos os nossos dias foram escritos por Senhor. Está lá no Salmo 139. Está nas mãos do Senhor. Se o Senhor escreveu todos os nossos dias e nós permanecemos aqui, é porque estamos dentro desse tempo. E se existe um tempo, e existe uma vinda, existe um plano. A carreira tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Se nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida, nós estamos no caminho, nós estamos na carreira. Nós estabelecemos metas, estabelecemos objetivos em várias áreas da nossa vida. O Senhor Deus também já estabeleceu eternamente metas e objetivos. E Ele nos deixou com clareza a respeito daquilo que devemos fazer, onde devemos chegar e quais são as recompensas. Nós devemos estar muito atentos, fortalecendo uns aos outros. Lembrando que quando a palavra de Deus diz a respeito da porta, que existe duas portas, uma é larga, e que são muitos os que passam por ela, e a outra é estreita, e são poucos os que decidem por ela. Ele diz também que depois da porta, a porta larga tem também um caminho largo. E ele diz também que a porta estreita tem um caminho estreito. E ele afirma, são poucos os que vão por ela, ou poucos os que decidem por ela. Agora, o que faz uma pessoa decidir entre uma porta e outra? É simples, mas não é fácil. Em primeiro lugar, nós devemos escolher a porta mediante onde ela vai nos levar. A porta larga, por mais fácil e convidativa que ela seja, da mesma forma o caminho, ela não nos assegura chegarmos no céu. Ela é igualmente eterna, assim como a estreita. Ela é igualmente eterna, mas ela é eternamente dolorosa. Ela é eternamente destrutiva. Agora, a porta estreita, o caminho estreito, ele é o único caminho que nos leva ao céu. E é bom nós entendermos isso, porque isso tem a ver com o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Se nós observarmos com clareza, ou melhor, com um pouco mais de atenção, nós vamos ver que todo instante, todos os dias nós tomamos decisões. E as nossas decisões estão relacionadas a portas estreitas e às portas largas. Todas as vezes que alguém nega Jesus, nega a palavra de Deus, ela escolhe a porta larga. Todas as vezes que passamos por lutas, por tribulações e por tudo que vem pela escolha da porta estreita, aceitando
de forma que, conscientes de que vem do Senhor, nós sabemos que estamos fazendo a escolha certa, ainda que venhamos passar por tribulações. Agora tem algo que é espetacular, ou melhor, maravilhoso. O Senhor não nos abandona. A Bíblia diz que o Senhor diz: estarei convosco todos os dias, pois deixarei o meu Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa está em nós. E ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no coração daquele que se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, abandona os seus pecados e o recebe como único e suficiente Salvador da sua vida. Sendo assim, o recebeu como Senhor da sua vida. É fundamental nós entendermos esses princípios bíblicos. Eu queria que nós, nesse momento, meditássemos em outro texto. O texto de Hebreus, capítulo 12. Eu vou fazer a projeção da minha tela para facilitar a leitura dos irmãos e também o acompanhamento. Eu vou colocar no modo de apresentação, repetindo, Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Está no modo de apresentação, espero que todos os irmãos estejam visualizando bem. Acompanhem, por favor. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amados, vejamos, é fato que o pecado tem nos assediado. Então, nós sabemos que somos assediados pelo pecado. Mas, ainda que somos assediados pelo pecado, foi a nós dado a incumbência de corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nada servirá de desculpa ou de justificativa abandonarmos a carreira da fé. E nessa carreira existe uma instrução clara e vital. Isso significa que não é possível fazer isso sem o que diz a seguir. Durante a nossa corrida, durante a nossa carreira, nós vamos correr olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é este autor e consumador da nossa fé? O nome dele é Jesus. E Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele suportou a cruz por nós. Isso significa que nós não devemos tirar os olhos da cruz do Senhor Jesus. É importante nós entendermos, não somente esse texto, mas nós compreendemos que na palavra de Deus existem inúmeros exemplos daqueles que venceram em Cristo Jesus, completando a sua carreira, combatendo o bom combate e guardando a sua fé. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Paulo e Lucas e os demais que estavam ali juntos, em Atos 20, Atos capítulo 20, estou abrindo aqui para os irmãos, para facilitar para os irmãos, verso de número 22, diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contudo, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados, essa não é qualquer decisão. É uma decisão que nós sabemos que, se observarmos o histórico, ou melhor, o contexto histórico, político e social da época, a perseguição não só era real, mas ela era também fatal. Muitos irmãos, nascidos de novo, pelo sangue da cruz, estes irmãos foram mortos porque aceitaram a Jesus. E, ao mesmo tempo, foram mortos para que fossem desencorajados os que ainda não haviam aceitado. Mas isso provocou justamente o efeito contrário. Porque este Senhor Jesus é tão extraordinário, tão maravilhoso, tão espetacular, que os seus abrem mão da sua vida para morrer por Jesus, assim como um dia Jesus morreu por eles. E, ao mesmo tempo, está prometido, e ele é fiel para cumprir todas as coisas, de uma recompensa incorruptível. Então, vamos ler novamente esse texto. A situação de Paulo é a seguinte: e agora constrangido em meu espírito. Amados, essa palavra, ela me salta aos olhos, porque ele diz que está constrangido em seu espírito. Isso significa que ele não está absolutamente nada confortável. Essa vida aqui na Terra, ela não é confortável. E se a nossa vida estiver confortável, isso não é um discurso sadomasoquista, isso não é um discurso de alguém que está com depressão profunda, isso não é o discurso. Também não é a ideia e também muito menos é a situação. Mas é uma lucidez fortalecida por um poder sobrenatural de Deus, de fazer a escolha certa pela porta estreita, permanecer no caminho estreito. E eu muitas vezes, eu não sei os irmãos, mas creio que sim, quando eu leio a palavra de Deus e ouço as pessoas falarem, eu começo a fazer uma ilustração mental. Eu coloco a minha mente para funcionar em prol daquilo, para que eu possa não só visualizar, mas eu possa interagir com aquilo, e eu possa internalizar aquilo, que eu possa também ter aquilo forte, a ponto de me fortalecer, para que no testemunho do meu irmão, ele também me encoraje, para que eu dê o mesmo testemunho pelo qual estou recebendo. E aqui diz que ele está constrangido. Isso significa que não era confortável, não era seguro, não era uma proposta natural boa. Pelo contrário, primeiro que não era natural, e segundo que era não boa, era perfeita, pois vem do Senhor. Não sabendo o que ali me acontecerá. Quando ele diz não sabendo o que ali me acontecerá, na verdade, ele sabe. Não que ele esteja mentindo. Ele sabe que ali vai haver muitas perseguições, mas ele ainda não sabe como isso vai se dar e como isso vai terminar, no sentido de se ele vai perder a sua vida naquele instante ou se Deus vai permitir que ele continue fazendo a sua obra e dando para ele livramentos. Mas ele não está só, assim como nós não estamos só. Pois mesmo não sabendo o que ali lhe acontecerá, tendo ainda o seu espírito constrangido, ele diz, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura
que me esperam cadeias e tribulações. Amados, em primeiro lugar, o Espírito Santo não nos abandona. Ele nos guia. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos capacita para toda boa obra. Ele distribuiu no corpo de Cristo os dons e talentos para que possamos cumprir com a nossa missão. Para cumprimento da missão, uma coisa ele nos assegura. Ele nos assegura que podemos esperar cadeias e tribulações. Isso ele nos assegura. Mas da mesma forma, ele também vem, nos consola, mas nos consola de uma forma lúcida, de uma forma bastante firme e de uma forma bastante verdadeira. Isso significa não tendo nenhuma possibilidade de ser uma mentira, uma inverdade. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A possibilidade que temos de completarmos a nossa carreira é se não considerarmos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Como você considera a sua vida? Como você se vê? Que valor você se dá? Como está? Se nós fizermos uma comparação do que o Senhor é e do que nós somos, como está essa balança? Quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem, que sentimento você tem? De gratidão pelo que Deus fez? De louvor por aquilo que Ele é? Mas, ao mesmo tempo, está também considerando a sua vida não mais preciosa para você mesmo? Porque quando nós não consideramos mais a nossa vida preciosa para nós mesmos, nós estamos agora habilitados a completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amados, essa palavra é muito forte ao meu coração. Não mais considerar a minha vida preciosa para mim mesmo. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações a respeito disso. Ele que sonda corações, examina, esquadrinha, ele que pode ver e conhecer todas as coisas. Que ele venha fazer a sua obra de forma completa em nós. Não podemos mais ter a nossa vida preciosa para nós mesmos. Isso não significa que, uma vez que eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo, não significa que eu vou me mutilar, eu vou me privar de coisas boas, de oportunidades boas que Deus tem me dado. Isso não tem nada a ver com o contexto bíblico. A Bíblia está nos ensinando a nós escolhermos coisas ainda melhores, ou melhor, tão valiosas, que não são perecíveis. E porque não são perecíveis, são eternas. Amados, eu separei aqui alguns vídeos ilustrativos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu creio que é de suma importância nós visualizarmos alguns exemplos que merece muito a pena, pois eu havia dito antes de que nossos dias são tomados por decisões, as nossas decisões, elas sinalizam a porta ou estreita ou a larga. Vejamos aqui um exemplo de um cristão que eu sei que os irmãos conhecem, o mundo inteiro conhece, mas poucos, no sentido do mundo inteiro, sabe que ele era um cristão, e um verdadeiro cristão. Se você quiser ver o seu testemunho por completo,
Se você tiver a oportunidade, ele está no Netflix. E não só no Netflix, ele já foi divulgado pela internet. E é um vídeo muito visto, que é sobre a vida e a carreira do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. E interessante que ele se converteu, nem todos souberam, e ele tentou frequentar a igreja dentro da agenda dele, mas, irmãos, tristemente não foi possível, porque os irmãos em Cristo o idolatravam dentro da igreja. Onde você vai? E não permitia cultuar a Deus, celebrar junto com os irmãos, junto com a família de Cristo. E aí ele tinha que se reunir em grupos bem menores e familiares. Mas ele tinha uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Isso se confirma no testemunho das pessoas que conviviam com ele e, ao mesmo tempo, nesse documentário que eu sugeri para os irmãos agora. Mas veja essa cena, que merece muito a pena. Não é essa. Perdão, só um minuto. Não. Me dá um segundo só, por favor. Perdão, irmãos, acho que eu tirei. Aqui. Eu vou colocar maior aqui para os irmãos visualizarem. Antes disso, vou aumentar o meu volume. Eu acho que está bom. Eu sou Eric Thomas, ex-piloto de Fórmula 1. Se eu estou aqui hoje, é graças a Ayrton Senna que salvou a minha vida. Em 1992, durante os treinos livres do GP, eu sofri um grave acidente. Eu fiquei inconsciente. Irmãos, ele bateu a 300 km por hora. Ayrton Senna parou o carro. Ele abandonou o seu carro. Veio correndo em direção ao meu. Desligou a ignição do carro, evitando assim uma explosão. Neste momento, Ayrton Senna salvou a minha vida. Ayrton, mais uma vez, obrigado. Você vai estar sempre com a gente. Amados, esse testemunho tem a ver com um texto que eu amo e que os irmãos já sabem. É a junção de dois textos que eu faço e que eu faço questão de fazer com frequência. O primeiro, todos conhecem de cor salteado. João 3,16, Evangelho de João 3, capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que só havia uma semente, só havia um filho. Mas porque ele deu o seu filho, provando do seu amor, hoje Deus tem muitos filhos por meio da vida eterna, pela graça de Jesus. Mas eu gosto de juntar esse texto com outro texto. Os irmãos já sabem disso, ou muitos já sabem. 1 João, capítulo 3, também verso 16. É só colocar o número 1 na frente. Lá é João 3,16, aqui é 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos, é nosso dever, dar nossa vida pelos irmãos. É nosso dever, faz parte da nossa carreira. Foi exatamente isso que Paulo fez. Ele deu a sua vida por aqueles que não eram seus irmãos, para que eles se tornassem irmãos. E ele deu a sua vida para os seus irmãos, para que eles fossem fortalecidos e pudessem completar a sua carreira. A Bíblia afirma em Romanos que Deus, Jesus, nos amou quando éramos pecadores. E ainda pecadores, ele nos amava.
E ele deu a sua vida por nós, que éramos inimigos da sua pessoa e do seu amor, para que tivéssemos uma família celestial e pudéssemos ter acesso ao Evangelho da Graça, que nos direciona ao reino de Deus. Amados, hoje eu vou apresentar alguns pequenos vídeos. E esses vídeos têm um propósito evangelístico, ou melhor, ilustrativo. Aqui é uma corrida de revezamento. Aqui é uma corrida de revezamento. Irmãos, essa corrida, para mim, ela é muito forte, porque, em primeiro lugar, a Bíblia fala muito da comparação da nossa vida terrena, da nossa vida espiritual com uma corrida. E, para mim, não existe a possibilidade de uma verdadeira corrida acontecer se nós não nos dobrarmos diante de Deus. Este homem está aí de joelho, ele está se posicionando. Ele está no momento onde ele vai se concentrar totalmente naquilo que vai fazer. E ele possui um objeto em sua mão. Não sei se os irmãos conseguem ver, creio que sim. É um cone. Ele é chamado, nessa modalidade esportiva, de bastão. Nos atentemos para uma coisa que é de extrema importância. Em primeiro lugar, a vida é uma corrida. Em segundo lugar, nós não estamos competindo entre nós. Nós estamos cooperando uns com os outros. É necessário que todos estejam igualmente preparados, igualmente se esforçando. Os que ganharam, os que perderam, todos se esforçaram. Todos se esforçaram e todos tinham uma parte de responsabilidade. E a responsabilidade de todos tinha o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo valor. O primeiro tinha que dar tudo dele. O segundo, tudo dele. O terceiro, tudo dele. O quarto, tudo dele. E o que nos unia era o propósito. E, acima de tudo, era a incumbência de passar o bastão uns para com os outros. E aí eu queria falar sobre uma outra coisa que tem tudo a ver com aquilo que estamos meditando. O bastão tem que ser passado para a nova geração. Queridos, o bastão está nas nossas mãos. Se nós deixarmos o bastão cair, nós teremos uma geração perdida. Irmãos, isso não é algo tão difícil. Nós sabemos que os hebreus, depois de serem libertos do Egito, vagaram pelo deserto, saindo das garras de Faraó e da escravidão, vagaram por 40 anos para que fossem aperfeiçoados no Senhor. Depois de conquistarem a terra prometida, não puderam entrar, pois não estavam preparados. Demorou 7 anos para que eles tomassem posse da terra. E depois de terem tomado posse da terra, depois de terem já habitado, voado a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, quando se deu a primeira geração e quando se deu a segunda geração, foi testemunhado que a primeira geração da terra de Canaã, dentro de Canaã, nunca tinha ouvido falar de Deus. Isso é uma catástrofe. Isso é uma tragédia. Correram tanto, mas não passaram o bastão. Essa corrida ela foi bem sucedida, conforme o exemplo dado. Mas eu não sei se os irmãos sabem. Por mais velozes que eles sejam, se ele não passar o bastão e se ele não chegar no fim da corrida com o bastão, ele está não só
num lugar anterior aos demais competidores, ele está desclassificado. O bastão é o evangelho da graça de Jesus. É o testemunho que nós devemos passar para as nossas gerações. Eu espero que os irmãos estejam me visualizando bem. Nessa nossa tela aqui, que os irmãos, eu vou projetar, todos estão se visualizando, né? Creio que sim. Nós temos aqui 3 gerações. Minhas filhas, minha esposa e minha sogra. 3 gerações. Estamos com bastão na mão. Mas vocês, pelo fato de não estar com seus filhos aqui presentes, também estão com bastão. Provavelmente, Ezequiel e Patrícia também têm aí 3 gerações. Né? Dona Piedade, né? Patrícia e Ana Patrícia. Todos nós temos essa incumbência. E essa corrida não é para competirmos contra nós mesmos, porque isso leva à porta larga. Quando nós não entendemos o Evangelho, nós começamos a competir com outros irmãos, com o corpo de Cristo, e não pode haver nenhum tipo de divisão com o corpo de Cristo. Pelo contrário, temos que cooperar uns com os outros. Temos que colaborar com os nossos dons e talentos, pois o Senhor distribuiu dons e talentos para a igreja, justamente para que todos pudessem atuar e cooperar. E essa cooperação é para o crescimento do reino e a edificação da igreja. Porque às vezes as pessoas focam com o crescimento da igreja e esquecem com a edificação do corpo. Muitas vezes até destruindo o corpo. E como podemos ver a eficácia dos dons do Senhor no corpo de Cristo? É quando um coopera para o crescimento espiritual do outro. E assim, como uma corrente, uma grande corrente. Da mesma forma que ilustrado está o corpo de Cristo. Dentro de um corpo circula um sangue. O sangue significa vida. E se o sangue não circular no corpo, aquela parte do corpo que não recebe o sangue, ele morre. E nós sabemos que isso pode acontecer. Mas não somente isso. Mas isso também pode ser provocado por um irmão ou por um membro dentro do corpo. E por isso devemos ser vigilantes. Devemos cooperar uns com os outros. Eu queria mostrar para os irmãos aqui alguns outros vídeos que ilustram bem isso que estamos falando. Amém. Deixa eu me mostrar. Esse vídeo é muito conhecido. Vamos ver apenas um pequeno trecho. Isso foi as Olimpíadas de 1984. E essa corrida foi histórica devido a essa cena. É o final de uma maratona. Eu não sei se os irmãos sabem, uma maratona tem 42 quilômetros. E neste momento ela está andando. Mas, obviamente, numa competição eles estão correndo. Pergunta é, por que ela está andando? Porque ela está além das suas forças, além das suas capacidades normais. Ela está sendo guiada por uma força interior e não mais por suas competências naturais.
insistiram todo o tempo para que ela saísse da corrida e fosse atendida com urgência pelo corpo médico. Ela se negou todo o tempo, até que cruzou a linha de chegada. Acompanhe os médicos que estão à sua volta, aguardando ela cruzar a linha. E ela foi acolhida. Irmãos, eu chorei muito quando vi essa cena, porque eu me lembrei de algo que é muito importante. Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos vestes celestiais, roupas novas, roupas brancas. Isso significa santidade. E a Bíblia nos chama de santos. E os santos intercedem por outros santos. Os santos ajudam os outros santos. Os santos ajudam os desfalecidos, os desanimados, desencorajados, os feridos, os doentes. E eles estão aqui apostos para servir. Porque eles entendem que nessa corrida, diferente da corrida da terra, diferente das competições carnais, é a cooperação o maior propósito que temos. Existe esse outro exemplo, e vale muito a pena nós vermos. Lembrando que o exemplo anterior a esse, aquela maratonista, ela chegou em último lugar, mas ela foi muito mais noticiada do que a vencedora da corrida. Isso foi constatado numa pesquisa feita, onde perguntaram a diversas pessoas qual era o nome da vencedora daquela maratona. Ninguém se lembrava. Mas todos lembravam quem era Gabriele, aquela que superou todas as expectativas, inclusive a sua própria. Venceu os seus medos, venceu os seus limites e conseguiu chegar ao final. Nessa corrida, meus amados irmãos, provavelmente estejam muitos nessa realidade. É uma maratona na Nigéria. E este homem estava à frente. Até que algo aconteceu. Amados, alguns vão chegar rolando, mas vão chegar. Alguns vão chegar engatinhando, mas vão chegar. O propósito é chegar. O propósito é chegar. Vocês vão entender o que vai acontecer a partir das legendas seguintes, desse ato nobre que nós estamos testemunhando. Vamos entender. Simon estava prestes a cruzar a linha de chegada na corrida de 10 quilômetros da corrida internacional da Nigéria, quando notou um colega corredor queniano, Kennedy, desmaiar. Ele parou, levantou Kennedy e o levou pela linha de chegada. Simon desistiu de uma medalha de ouro, mas provou que ele tem um coração muito mais valioso. Amados, talvez vocês estejam pensando, mas eu vi muitos outros passarem à frente. Não, eram retardatários. Quem estava à frente ia ganhar a corrida é Simon, este homem que socorre esse companheiro. E ele abre mão da sua coroa terrena, ele abre mão da sua medalha. E nós precisamos, muitas vezes, abrir mão daquilo que nós temos de precioso para nós mesmos.
E diz mais, como recompensa pela sua atitude tão nobre, o corredor queniano recebeu $15.000 após desistir de suas chances de ganhar a corrida para ajudar o outro competidor que estava desvanecido. Simon tinha chances reais de vencer a corrida. Eu já havia vencido, né? Eu não estou sabendo o nome, Okpelk, creio, de 2016 e chegado em segundo em 2018, mas mostrou ao mundo que a compaixão vale muito mais que um troféu e um prêmio. Amados, compaixão. Nós precisamos de compaixão. Nós precisamos de aprender a ter compaixão, pois ela é vital para a nossa vida com Cristo Jesus. Compaixão significa ter amor e misericórdia pela miséria do outro. Ter amor e misericórdia pela miséria do outro. É exatamente o cumprimento destes textos que lemos. O primeiro, que diz e que nos afirma de que nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos. Dar a nossa vida pelos irmãos. Isso não é fácil. Porque nisto é que prova ou que o Senhor reconhece e conhece como amor na nossa vida. E Cristo deu o primeiro exemplo. Cristo deu o primeiro exemplo dando a sua vida por nós. Lembrando do texto que havíamos lido anteriormente, não este, nem esse, mas de Atos, capítulo 20, verso 22. Agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me espera, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para significa o propósito, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todos os exemplos mostrados, todos os vídeos aqui apresentados, nós conseguimos testificar que a vida é uma corrida. Mas a nossa corrida não é como a corrida deste mundo natural. Ela é uma corrida diferenciada. E para correr essa corrida diferenciada, nós precisamos de uma atitude diferenciada, de uma vida diferenciada. Não podemos correr a carreira celestial usando os critérios, as regras e os princípios das carreiras do mundo. A carreira celestial se corre com as regras celestiais. E a principal regra é o amor. O amor que o Senhor Jesus derramou na cruz por nós. E que Ele nos ordenou a darmos uns pelos outros e para aqueles que ainda não o são, para que se tornem, para que o reino de Deus venha se expandir e a família de Cristo venha crescer. Por meio de lutas e por meio de tribulações.
para que alcancemos a perseverança, para que a perseverança produza em nós a experiência traga a esperança, juntamente com a perseverança venha a transformação da nossa vida, trazendo a cada um de nós, como está escrito em Tiago, a integridade que precisamos ter em servir e adorar o Senhor. Queridos, esta é mais uma parte da nossa série Combati o Bom Combate. Percorri a carreira, outro texto diz, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, as nossas maiores lutas não são externas, elas são internas. É o nosso egoísmo, é a nossa pequenez, é termos nós mesmos como valioso demais e mais valioso do que Deus tem nos proposto. Conforme esse texto nos mostra com clareza, se nós tivermos a nossa vida preciosa demais para nós mesmos, nós não completaremos a carreira. Em meio a lutas e tribulações, a maior tribulação ela é interna, queridos. A nossa luta diária pelo pecado, contra o pecado. A nossa luta diária contra os nossos desejos carnais. Os nossos sentimentos que precisam ser convertidos dia após dia. Que precisa ser colocado nele a luz do Evangelho da graça de Jesus. Eu sei que externamente nós temos também nossas lutas e nossas tribulações. E que não devem ser pequenas, são grandes. É a salvação dos nossos filhos. É a salvação dos nossos irmãos. É a salvação das pessoas que amamos. Se nós não estamos amando o suficiente aquele que já amamos, como iremos amar aqueles que nós nem conhecemos? E Paulo deu a sua vida por aqueles que ele amava, porque ele já conhecia. E ele também deu sua vida por aqueles que nem conhecia, mesmo sabendo que passaria, segundo a palavra do Espírito Santo, de que ele passaria por lutas, cadeias e tribulações. Essas lutas foram tão grandes, que no próximo domingo eu quero compartilhar com os irmãos, que num determinado momento, Paulo pregando o Evangelho ao ar livre, ele apanhou tanto, mas tanto, que o deram como morto, e ele estava inconsciente. Como já havia dado como morto, decidiram parar de bater. E aqueles que tiveram compaixão o cercaram e o acolheram. E ele recobrou a vida. E quando recobrou a vida, ainda assim, teve que dar satisfação para as autoridades da época. E ao explicar o que havia acontecido, ele pregou novamente para a salvação daqueles que o haviam espancado e queriam espancá-lo até a morte. E eu fico pensando, que amor é esse? É o amor de Cristo, é o que Cristo fez por nós. Por isso que Paulo pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em nome de Jesus, todos nós já recebemos do Senhor a autoridade para dizermos a mesma coisa. Porque talvez você pense, mas Paulo era perfeito. Não, de forma alguma. Paulo dizia claramente a respeito do seu espinho na carne, falava claramente a respeito do que ele muitas vezes fazia o que não queria. Sua luta carnal.
Mas ele foi aperfeiçoado no amor do Senhor, pela comunhão, pela palavra e pela oração. E pela comunhão com o restante do corpo de Cristo. A Bíblia diz que eles oravam incessantemente. E uma das cartas dá testemunho de alguns irmãos que se dedicaram exclusivamente à intercessão pelo corpo de Cristo. Essa é a nossa corrida. É a nossa vez. O bastão está nas nossas mãos. Aquele louvor que nós ouvimos e, ao mesmo tempo, damos louvor ao Senhor, que diz... O medo já não... desculpa, esqueci nesse instante. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. O medo não vai nos impedir. O medo está repreendido em nome de Jesus nas nossas vidas. Todo espírito de covardia, de medo, de timidez, está repreendido em nome de Jesus. Seremos audaciosos em Cristo. Lembrando, humilhados debaixo da cruz de Cristo. Sempre. E Ele, no devido tempo, nos exaltará. Vamos fechar nossos olhos por um momento. Queria fazer uma última oração. Levante o braço. Levante o braço. Querido Deus e perfeito Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é santa, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma lâmina de 2 gumes. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, como somos e como estamos. Senhor, completa a Tua obra em nós. Completa a Tua obra em nós. Nós te clamamos, nós te pedimos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a vencermos todas as batalhas da nossa mente, todas as batalhas das nossas emoções, todas as fraquezas, todos os traumas, todas as cicatrizes, todas as dificuldades, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as amarras, quebra os grilhões, quebra as correntes que ainda nos prendem ao passado. Este passado que não nos deixa prosperar, prosseguir, caminhar e cumprir o Teu propósito. Coloque, ó Pai, do nosso lado, não somente os Teus anjos, mas também irmãos e irmãs que vão nos ajudar nessa corrida, que estão firmes e que vão nos encorajar, que estão com seus bastões ali, bem assegurados, porque são prudentes, são vigilantes. Ensina-nos, ó Deus, a também sermos vigilantes, sermos prudentes. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos força para vencer o pecado, para vencer o mal, para vencer os medos. Pai, em nome de Jesus, que sejamos, ó Pai, um arauto do Rei, um arauto do céu, uma trombeta que anuncia o juízo de Deus para a salvação dos perdidos. Ó Deus, que possamos pregar com intrepidez o evangelho da paz. Arranca de nós toda timidez, Senhor, em nome de Jesus, todo medo. Todo medo, ó Pai, de ser ridicularizado, de ser rejeitado, de ser reprovado pelo mundo. Porque se nós continuarmos tendo nossa vida muito preciosa para nós mesmos, nós não vamos pregar o evangelho, nós não suportaremos, Senhor, a rejeição do mundo. Mas a Tua palavra nos mostra, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos diz que nós seríamos perseguidos por causa da Tua palavra.
Mas também a sua palavra nos assegura que aquele que anunciar a palavra de Deus, aquele que completar a sua carreira, aquele que combateu os bons combates, aquele que guardar a sua fé será salvo. Salva-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, te suplicamos. Incomoda-nos, ó Senhor. Assim como um dia, quando o Senhor falou com o profeta Samuel, ainda criança, o chamando para uma comissão, o chamando para uma comunhão, o chamando para um propósito, que o Senhor também nos incomode, mas acima de tudo nos fortaleça, Senhor. Se for necessário, coloque um profeta do nosso lado para nos orientar, como foi orientado Samuel. A próxima vez que ouvir essa palavra, diga: eis-me aqui. Senhor, em nome de Jesus, que possamos abrir os olhos uns dos outros, encorajarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós não competimos uns contra os outros. Nós fortalecemos uns aos outros. Nós abrimos mão, ó Deus, da premiação terrena. Porque nós não abrimos mão da premiação, da coroa da justiça que já nos está reservado pelo reto juiz, mediante o amor de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós recebemos essa palavra, Senhor, e a bênção que está na tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o corpo de Cristo, até a vinda triunfal do nosso único Senhor e Rei Salvador, Jesus, Jesus, Jesus. Amém, amados irmãos? Que alegria estarmos aqui juntos, né? De podermos estarmos aqui, ainda que de forma virtual, remota, né? Compartilharmos da palavra de Deus, né? Podemos ver uns aos outros, não é verdade? Nós sabemos que irmãos em outras épocas foram perseguidos de tal forma que não foi permitido que eles mais se vissem, mas que possamos aproveitar cada minuto dessa oportunidade. Em nome de Jesus. Ai, que alegria ver tanta gente. Oh, benção, família de Deus, família abençoada. Como estão, irmãos? Estão na bênção? Estão na paz? Olha, irmãos, graça e paz. Um abraço para todos. Amém, amado. Vocês são a cópia de Jesus. Deus abençoe, viu? Pastora Marina, as meninas, todos os irmãos. Tá bom? Amém. Uma ótima noite, pastor, da igreja. Amém. Com Deus, queridos. Uma semana abençoada. Amém para todos nós. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana na presença do Senhor. Um beijo no coração. Ótima semana.